células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo. Quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Quero mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, seguir a gente no Instagram, que tanto aqui no YouTube quanto lá, todo dia tem coisa nova sobre este maldito fascismo verde-amarelo. Se você está acompanhando as ideias que estão sendo apresentadas por aqui sobre este maldito fascismo verde-amarelo, já deve ter reparado que para esse povo que se deixou levar pela conversa fácil do reacionarismo, tudo que vai de encontro com a verdade, que eles entendem que é verdade, é visto como comunismo. Seguindo a cartilha que todo fascistinha obedece à risca, o mundo se resume a combater esta ideologia e ponto. Nessa forma tóxica de compreender tal perspectiva ideológica, muitos bolsolavistas constroem realidades paralelas baseadas em teorias conspiratórias em que o inimigo está sempre à espreita e pronto para corroer os valores tradicionais da família heteronormativa cristã branca. Nesse caminho trilhado pela extrema-direita brasileira, que é sempre bom lembrar, está alinhada a outras perspectivas fascistas que hoje se destacam o mundo afora, pautas humanitárias, de respeito ao meio ambiente, de valorização do campo científico, do respeito à diversidade, da agregação e comunhão de ideias se tornam ideologias esquerdistas que precisam ser combatidas porque senão o inimigo irá destruir a nação. Um exemplo disso que estou falando ocorreu recentemente, logo após a posse de um dos maiores representantes deste fascismo que ascendeu no mundo neste início de século, o hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O cara mal sentou na cadeira presidencial e já eliminou programas que envolvem a valorização da diversidade, demolindo vitórias históricas do campo progressista. Aquilo que levou décadas para se conquistar está sendo demolido por essa onda fascista trumpista. O bom senso definitivamente não é algo valorizado pelos seguidores de Trump e muito menos pelos bolsolavistas. Por isso que quando esse pessoal abre a boca para falar algo, normalmente é um catado de achismos da extrema-direita que não tem nada de respeitoso, empático e democrático. Pelo contrário, o que vemos é justamente a normatização de ações, falas e comportamentos tipicamente autoritaristas e, na essência, tendencioso. E é justamente esta bola que eu vou levantar aqui neste vídeo, demonstrar o quanto este nosso maldito fascismo verde-amarelo é tendencioso na essência. Para isso, pretendo traçar alguns paralelos entre países que, na atualidade, apresentam governantes com fortes tendências autoritaristas, alguns adorados pela extrema-direita brasileira e outros rechaçados por eles. E para começar, já vou direto dar como exemplo do que estou falando o olhar enviesado dos reacionários brasileiros em relação a dois países, Venezuela e Hungria. Começo pela Venezuela. A comparação constante entre Venezuela e o que pode acontecer com o Brasil é um dos temas mais batidos que fascistinhas brasileiros espalham pelas redes sociais. Não é de hoje que esse pânico é utilizado para amedrontar uma parcela significativa de pessoas atravessadas pelas realidades paralelas que existem aos montes no universo virtual. E isso ocorre pois o governo venezuelano é visto por bolsolavistas como a personificação na América de um Estado comunista aos moldes da União Soviética stalinista, e não como um mero país latino-americano com um passado pesado de exploração colonial e hoje governado por um político com tendências autoritárias claras. Só que o que vem ocorrendo na Venezuela é obra de um percurso que iniciou-se com Hugo Chávez, que governou o país por anos até morrer vítima de um câncer em 2013. Foi esse cara que implementou uma medida em relação à Suprema Corte de lá que o beneficiou profundamente. Aumentou o número de cadeiras para
para magistrados, primeiramente de 15 para 20 e depois de 20 para 32, sendo que os que ocuparam as respectivas cadeiras eram camaradas de Chaves. Isso possibilitou a ele, dentre outras coisas, realizar um rearranjo na Constituição de seu país, que criou as condições para que políticos eleitos através do voto popular pudessem se perpetuar no poder. Se hoje Nicolás Maduro é esse autocrata que estamos vendo, tudo isso começou com atitudes como essa que descrevi de Chaves. Acontece que na Hungria algo bem parecido aconteceu nos últimos anos. Um representante político que se perpetua no poder depois de articular rearranjos no sistema democrático de seu país. E aqui me refiro a um personagem que é a própria caricatura de um líder político fascista, Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro desde 2010. E se tem uma atitude que aproxima Chaves de Orbán, é justamente o rearranjo que ele realizou na Suprema Corte de seu país, aumentando o número de assentos de 11 para 15. E, claro, assim como Chaves, ele mesmo escolhendo quem iria se sentar nessas cadeiras. Não vou entrar em detalhes a respeito das várias alterações constitucionais que ambos realizaram para se manter no poder, já que quero me ater ao foco principal dessa reflexão que estou aqui apresentando a você, que é justamente o olhar tendencioso de fascistinhas brasileiros em relação a atitudes semelhantes entre os políticos venezuelano e húngaro. Afinal, a baba-alvice empreendida para enaltecer um político como Orbán é algo que passa dos limites do ridículo. E estamos falando de um cara que não faz questão alguma de esconder seu viés extremista de direita. Como todo bom reacionário, não poupou esforços para controlar centros de ensino, como as universidades, vigiar e calar jornalistas que se posicionam criticamente contra suas medidas, promover uma verdadeira perseguição típica de extremistas contra artistas e incentivar um discurso profundamente fundamentalista cristão que é excludente, preconceituoso e persecutório. Aí é que entra a canalice dos bolsolavistas. Se para com o autoritarismo de Chaves e Maduro a crítica é constante, para com o autoritarismo de Orbán é o completo oposto. Aliás, o doidão húngaro é referência. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão, pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. E não só referência, como também um brother para contar quando for decretada a prisão do seu Jair pela tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria no Brasil por 2 dias, dormindo lá, é o que indica aqui a reportagem, logo após aquela operação da Polícia Federal, na qual o passaporte dele foi confiscado e operação que também rendeu a prisão dos seus assessores, ex-assessores, sob acusação de terem planejado um golpe de Estado no Brasil. O modus operandi de Viktor Orbán e que Jair queria e ainda quer realizar por aqui consiste em fazer aquilo alertado por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no livro Como as Democracias Morrem, que basicamente é corroer os alicerces de uma república democrática, chegando ao poder pela via legal e constitucional, para aí matar por dentro as regras democráticas de uma sociedade. E esse caminho de puxar o saco descaradamente de Viktor Orbán vem sendo muito bem feito por Bolsonaro e todo o seu clã e séquito. Os caras até o homenagearam com a medalha que representa a maior honraria que um bolsonarista poderia ganhar. Se liga! He did this collect coin. It's one of his motorcycle hidings in São Paulo. It says, "Imorrível" is a word that he used that when you never die, because he was stabbed and survived. Imbrochável, you never fail with the woman on the back. Incomível, Na boa, é não ter mesmo o que fazer na vida, fala aí. A pessoa sai daqui do Brasil para entregar uma porra dessa a um líder fascistão. Enfim, o alinhamento entre ultranacionalismo húngaro e o bolsolavismo é profundo, forte e pautado na broderagem explícita. O paralelo traçado entre chavismo venezuelano e urbanismo húngaro demonstra muito bem a hipótese
hipocrisia do bolsolavismo. Critica-se um, mas passa pano para outro. E não fica por aqui essa incongruência reacionária brasileira. Vou dar outros exemplos. Quer ver só? A Coreia do Norte hoje é a própria personificação de um país corroído pela autocracia de seus governantes. Já são 3 gerações de extremistas que governam norte-coreanos com um controle execrável. Liberdade é zero nesse país e a extrema-direita brasileira não cansa de citar o regime norte-coreano como comunista, chegando a dizer que o caminho do Brasil governado por esquerdistas é este. Só que enquanto batem na Coreia do Norte divulgando as arbitrariedades que existem naquele país, não fazem o mesmo. Há uma autocracia parceira do bolsonarismo que é a Arábia Saudita. Jair e seu clã não escondem o carinho e a simpatia que sentem pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. Afinal, não é toda hora que um cara como esse presenteia pessoas com joias avaliadas na casa dos milhões de reais. Fala aí. Detalhe é que o príncipe dos sonhos do bolsolavismo é um dos principais suspeitos de ter mandado fazer isso aqui com o jornalista Jamal Khashoggi, opositor declarado do regime autocrata presente no Oriente Médio. O príncipe saudita é responsável pelo assassinato de Khashoggi. A acusação é feita pelos senadores norte-americanos. Após uma reunião com a diretora da CIA, Gina Haspel, republicanos e democratas disseram que estão convencidos que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman esteve envolvido na morte do jornalista saudita. Esquartejaram o Sr. Khashoggi como um animal. Nós temos de condenar isso nos termos mais fortes possíveis. Aqui na América, o exemplo de alinhamento entre perspectivas reacionárias não se limitam à aproximação declarada entre trumpismo e bolsonarismo. Se por um lado, bolsolavistas não cansam de alertar seus seguidores sobre o perigo do Brasil seguir o mesmo caminho da Nicarágua, hoje governada autocraticamente por um dos principais líderes da Revolução Sandinista e país em que os opositores são perseguidos a ponto de perderem a própria nacionalidade, por outro lado, ficam extasiados com a perseguição descabida e autoritarista que vem sendo empregada na El Salvador de Bukele, político que vem promovendo transformações em seu país, empregando um encarceramento desenfreado de pessoas para encher as mega prisões que foram construídas durante seu primeiro mandato como presidente. Como presidente, Nayib Bukele, um político que defendia ideias à esquerda e virou líder da extrema-direita, resolveu fazer um combate sem lei e sem trégua contra a criminalidade. A estratégia foi eficaz, mas Bukele recorreu a métodos atroces, instaurou um regime de exceção, acabou com o princípio da inocência, restringiu o direito de defesa, pulverizou as liberdades civis, deflagrou a maior operação de prisão em massa de que se tem notícia e transformou o país num estado policial autocrático. Eu poderia citar outros exemplos que demonstram a hipocrisia da extrema-direita brasileira a respeito de autoridades governamentais autoritaristas, para justamente escancarar que o problema não é a existência desses caras para eles, mas sim a existência de governantes autoritaristas que estão, digamos assim, mais alinhados à esquerda. Os alinhados à direita, tudo bem, tudo certo, e é referência a ser elogiada, homenageada e tida como exemplo a ser seguido. É por isso que criticam o chavismo, mas não o urbanismo, a ditadura norte-coreana, mas não a saudita, e o emprego da força na Nicarágua, mas não em El Salvador. É uma coisa pra lá de tendenciosa o que os reacionários fazem por aqui no Brasil. E, na boa, caso o seu Jair tivesse conseguido se reeleger para presidente, acredito piamente que os métodos de repressão e perseguição empregados na Hungria de Orbán, na Arábia de Bin Salman e na El Salvador de Bukele seriam referências por aqui, afinal, Jair nunca escondeu a sua simpatia por tortura, não é mesmo? Olha, na boa, não tenho dúvidas de que ele se sentiria muito bem participando ativamente do desmembramento do corpo do jornalista árabe Jamal Khashoggi, realizado, segundo investigações, a mando do príncipe dos sonhos do bolsonarismo. Percebe só a incongruência do bolsolavismo? São críticos fervorosos de certos governos autocráticos,
mas coniventes com outros. Há uma comunhão de pensamento autocrático e reacionário espalhados pelo mundo, e os bolsolavistas estão lado a lado com eles. E esse alinhamento, que fique bem claro, é pautado em premissas fascistas contemporâneas, mas que possui forte vinculação com o nazifascismo de Mussolini e Hitler. Ou seja, temos um modelo ideológico fascista que soube muito bem se adaptar e se articular aos novos tempos, principalmente recorrendo às tecnologias atuais a nós disponíveis com o advento da internet. E eles estão nadando de braçadas pelo mundo virtual, enquanto o campo progressista ainda patina no combate que precisa ser travado por aqui, neste ambiente virtual.